Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos com nossas lives aqui no seu Facebook. Peço licença para estar em sua companhia mais uma vez, para que juntos possamos conversar um pouquinho sobre as belezas do desenvolvimento da nossa vida enquanto estamos passando por aqui, peregrinos que somos. E veja bem, meu amigo, veja bem, minha amiga, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a ordem, sobre o sincronismo e sobre a organização que nós devemos desenvolver em nossa vida para que assim possamos, com qualidade, exercer a nossa missão enquanto passamos por aqui nessa vida em que nós desfrutamos. Para que nós possamos entender um pouco mais a respeito de sincronismo, a respeito de ordem, a respeito de toda uma harmonia, é importante que a gente entenda como é que a natureza nos ensina. E a natureza, ela vem nos ensinar muitas coisas. E uma delas é justamente a manifestação que já está nela, ou seja, todo planeta ele tem a parte da Terra com uma leve inclinação para que as águas possam sempre descer pela terra e chegar até os rios. Isso já é algo da própria natureza, já é uma ordem que existe, uma harmonia para que a água então possa sempre exercer o seu caminho chegando até o rio. Nós vemos também isso nas aves, que sempre que voam, elas voam em bandos, elas voam em sincronismo, semeando justamente porque elas vão até uma determinada flor, vão até um determinado fruto, e ali as sementes que eles trazem no bico acabam liberando sobre a natureza, para que possa crescer e florescer. Então é uma ordem realmente bem executada, para que se desenvolva todo esse processo da natureza. Da mesma forma, meu amigo, isso acontece comigo e com você. Nós precisamos de uma ordem para que possamos proceder e caminhar bem nesse mundo enquanto peregrinos, trazendo em nós a qualidade de vida. O que é qualidade de vida? A qualidade de vida ela acontece quando há um sincronismo entre o interior e o exterior. Agora, como que eu posso sincronizar o interior com o exterior se eu não conheço o meu interior? Porque senão cai naquela velha história, a pessoa ela tem os seus sonhos, por exemplo, tem um exemplo, tem um sonho de ter um carro X, e ela quando alcança aquele carro X, ela alcança, mas parece que fica um vazio. Então logo ela precisa de um outro carro melhor para que ela novamente projete o seu sonho e possa trabalhar diante disso. Aí ela alcança esse carro melhor, ela busca um outro carro melhor e a mídia incentiva isso, sempre você ter algo novo, sendo que na verdade não é aquele carro, aqueles carros que vão fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida, mas é o interior com o exterior, ou seja, o interior da pessoa precisa estar bem, organizado, conhecido, trabalhado, para que assim então, quando ela alcançar o seu sonho, seu objetivo, ela possa então desfrutar com alegria daquilo e não precisar novamente de um outro objetivo para que dê sequência àquilo e fique naquele círculo vicioso em que ela nunca saboreia totalmente o que ela tem, porque sempre ela está tendo a visão de algo lá na frente que ela novamente precisa estar correndo atrás e se desenvolvendo para que tudo aquilo possa novamente acontecer e vai se repetindo. É uma roda gigante que vai acontecendo e vai nos prendendo, vai nos amarrando e a gente vai perdendo a qualidade de vida porque o interior está vazio. Ele não está sendo trabalhado, e sim só a parte externa. Por isso, meu amigo, que nós precisamos conhecer o quê? Primeiramente, precisamos conhecer a personalidade. Cada um de nós trazemos a nossa personalidade. O que é a personalidade? Como ela é formada? A nossa personalidade, ela é formada pelo temperamento e pelo caráter. É o temperamento nosso, é o caráter nosso que vai determinar a nossa persona, a nossa personalidade. E como que é o caráter, por exemplo? Nós temos
o caráter como o resultado do equilíbrio e harmonia que existe dentro do temperamento e do instinto. Então é o temperamento e o instinto que vai modelar o caráter, de tal forma a equilibrar o temperamento, equilibrar o instinto, fazendo que aquela pessoa então tenha um caráter realmente benéfico, a coisa bonita de se ver, de se conviver, de se relacionar, porque o caráter é o resultado do equilíbrio e harmonia das pressões que existem entre o temperamento e entre o instinto. Mas nós temos também, não somente o caráter, mas nós temos também o temperamento. O que é o temperamento? Segundo o filósofo Hipócrates, o temperamento ele é desenvolvido de 4 formas. Tem o melancólico, o sanguíneo, o colérico e o fleumático. E cada um desses temperamentos tem toda uma maneira de proceder. Então, por exemplo, o melancólico é aquele que ele é mais assim interior, mais tímido, é mais na dele. O fleumático, eu só estou dando uma característica para a gente se situar. O fleumático é aquele que ele gosta de contar piada. O sanguíneo, então, quando ele chega no ambiente, ele é o centro da atenção. Esse é o sanguíneo. E o colérico é aquele que explode fácil. Então, segundo Hipócrates, a nossa realidade de temperamento, ela é descrita assim, nesses 4 âmbitos. Só que veja bem, meu amigo, veja bem, minha amiga, esse temperamento que existe em nós, juntamente com o caráter, é que forma a nossa personalidade. Por quê? Porque as manifestações da nossa personalidade, elas acontecem justamente através das nossas atitudes, através dos nossos hábitos, através dos nossos comportamentos, através das motivações que nos levam à ação, através das bases que nós temos para a ação, através das ideias, através das memórias. Então, todas essas coisas são justamente as manifestações da personalidade. Agora, para que essas manifestações de personalidade aconteçam em nós, antes é preciso que tenha essa harmonia dentro do temperamento, dentro do caráter, para que modele assim a nossa personalidade. Eu estou dando, é claro, um exemplo de como nós devemos caminhar na ordem. O que é a ordem? A ordem é seguir toda uma regra que existe desde quando nós nascemos. Você demorou 9 meses para nascer, isso é uma regra. Ou 8, né? Às vezes acontece alguns incidentes, 6, 7 meses, mas a regra é 9 meses. Nós temos as fases, criança, a fase infantil, depois vai crescendo, depois chega a adolescência, a juventude. São regras, são fases. Da mesma forma, meu amigo, minha amiga, existe o nosso interior. O nosso interior tem justamente isso. Por um lado, o caráter, por outro lado, o temperamento, que eles acabam se organizando, justamente fazendo com que haja esse equilíbrio entre o instinto e entre o equilíbrio do instinto, juntamente com o equilíbrio do temperamento, fazendo que haja essa harmonia e assim então forma a nossa personalidade. E isso faz com que nós tenhamos qualidade de vida. Por quê? Porque veja bem, se eu tenho consciência do meu caráter, se eu tenho consciência do meu temperamento, se eu equilibro com harmonia esses dois lados, se eu tenho consciência da minha personalidade, eu vou me conhecer por dentro. E eu me conhecendo, eu vou saber quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu vou poder entender aonde eu me encaixo melhor. E aonde eu me encaixo melhor é justamente aonde é o meu princípio. E isso vai me levar a ter um objetivo, ou seja, eu estou aqui, eu sou isso, aonde eu quero chegar. Agora, para que eu tenha essa definição, eu preciso me conhecer. Nós sempre falamos nas nossas mensagens, nas nossas reflexões,
nas redes sociais a respeito de conhecer o interior, conhecer o interior, conhecer o interior, conhecer o interior. E hoje nós estamos então dando alguns tópicos, algumas dicas para que nós possamos ter acesso a esse conhecimento. Então você precisa analisar primeiramente qual é o seu temperamento. Qual que é o meu temperamento? Eu sou o quê? Eu sou um fleumático, eu sou um sanguíneo, eu sou um colérico, eu tenho uma mistura de fleumático com sanguíneo, de colérico com melancólico. Quem sou eu? Depois, eu preciso compreender que existe em mim o caráter. E o caráter e o meu temperamento é que vão se relacionar, para que desenvolva em mim, então, e vá se tudo aquilo que é propriedade da personalidade. O que vai se formando em mim? Meu comportamento, minhas motivações, as minhas bases para minhas ações, as ideias que eu tenho, as memórias que eu trago. E muitos vão chamar isso já de um mapa que você tem de si mesmo. Então, à medida em que você vai se conhecendo, você vai... Nós, então, assim, começamos a caminhar com ordem, com qualidade. Você imagina, por exemplo, se a terra ela fosse sempre inclinada para o alto. Como é que as águas chegariam aos rios? Não chegariam. Você imagina se as aves voassem cada um para o seu canto. Como é que teria o germinar das futuras árvores que trazem os seus frutos? Se uma joga uma sementinha lá sozinha, a outra joga lá. Agora, se eles estão caminhando em bando, eles liberam ali tudo aquilo, eles vão para as árvores ali, eles vão bicar os alimentos e trazem no bico e cai pelo caminho do voo e vai assim então germinando nas matas, fazendo com que haja um desenvolvimento. Tempos atrás nós falamos a respeito da lua, da maré, nós falamos das estações do ano. A natureza é um grande exemplo para nós de como nós devemos viver, e Deus fez isso por nós. Ele criou a natureza para que nós pudéssemos olhar a natureza e poder compreender qual que é a forma de nós trilharmos esse caminho. E é por isso, meu amigo, é por isso, minha amiga, que há uma necessidade muito grande de nós despertarmos para a ordem. A ordem não é alguém que vem com um chicote na mão, querendo dar chicotada, não. A ordem é justamente quando você tem a sua vida bem planejada, bem organizada. E aí você passa a ter um bom caráter, você passa a ter uma boa personalidade, bem claro, bem definido. E isso é muito importante. Um abraço para Guacíria Silva, que está nos assistindo. Deus te abençoe, Guacíria, muito obrigado por estar junto com a gente nessa live, ao vivo, hoje, sábado, para que nós possamos então nos conscientizando dessa beleza e dessa verdade, nos conhecendo. Isso é muito importante. Veja bem, enquanto eu não me conhecia profundamente, eu caminhava, livre e solto. Quando eu comecei a me conhecer, eu comecei a perceber, e estou dizendo de mim mesmo, José Luiz, quando eu comecei a me conhecer mais profundamente, isso aconteceu de 8 anos para cá, onde tive todo um acompanhamento com um amigo que tinha habilitações para isso, e ele então me levou ao conhecimento de mim mesmo. Eu, por exemplo, na minha análise, eu sou 40 e poucos % analítico, veja bem, dentro da minha análise. Então eu tenho essa consciência que eu sou uma pessoa que analiso muito, e é bom saber disso, porque isso, sendo uma qualidade em mim, eu vou explorar isso. Então é importantíssimo demais que nós venhamos a nos conhecer, para a gente explorar isso. Se eu tenho uma habilidade em alguma coisa, por que eu vou querer trabalhar em outra totalmente distante? Por que eu vou querer fazer uma coisa que não tem nada a ver com a minha realidade? Então é importante o conhecimento. É por isso que os filósofos vão dizer, conhece a ti mesmo. É por isso que Jesus fala, antes de você ir para a guerra, você senta e calcula se o número de soldados que você tem é o suficiente para vencer a batalha. Para que você não vá para a batalha e perca e depois fique envergonhado e todos olhem você e falam, nossa, cadê o seu Deus? Não é? Cadê o seu Deus?
Vocês perderam a batalha. Mas por quê? Porque as pessoas não entendem, não compreendem que é uma cooperação, é 99% nosso e 1% de Deus. Por que é 1% de Deus? Porque Ele já fez tudo por nós. Basta a gente ter a fé. Ter a fé, ter o conhecimento de si mesmo, organizar isso, compreender isso e se abrir diante de Deus assim. E dentro disso, então, teremos toda uma direção do Espírito Santo. Porque a gente antigamente imaginava assim, eu chegava assim e falava, ó, Espírito Santo, estou aqui e quero me entregar ao Senhor para que o Senhor me leve para pregar a palavra de Deus. É muito bonita a oração. Só que o que acontece? A pessoa não lia a Bíblia, né? E ela todo dia chegava, Senhor, obrigado porque o Senhor vai me usar para pregar a palavra. Mas ela não tinha o conhecimento da palavra de Deus. Então como é que ela ia pregar a palavra de Deus se ela não tem conhecimento? Se ela nunca leu? Então, ou seja, precisa da nossa parte? É claro que sim. Precisa da nossa parte. Sempre precisou e sempre irá precisar. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, uma das suas grandes características em nós é que nós somos livres, nós temos liberdade para optar. Eu posso ir na igreja ou eu posso saltar de cima do prédio e me suicidar. Eu tenho essas duas opções. Eu escolho. E Deus não vai intervir em nenhuma das duas. Se você acha que você vai subir lá no alto do prédio, se jogar e vai vir os anjos te pegar, você está enganado, você vai esborrachar no chão. Mas você também sabe que se você for na igreja e buscar a face do Senhor, buscar o Senhor, se entregar, você vai se abrir e vai falar com você, vai te dar uma direção, vai conduzir a sua vida. Então os dois leques estão abertos para nós. E isso é semelhança de Deus em nós. Deus é livre. Nos criou assim também. Se Deus programasse tudo, fizesse tudo por nós, nós não seríamos livres, seríamos robôs nas mãos de Deus. E nós não somos robôs nas mãos de Deus. Então nós precisamos fazer a nossa parte. E nós fazemos a nossa parte, primeiramente, nos conhecendo. Nos conhecendo. É claro que não iremos nos conhecer de acordo com aquilo que realmente nós somos a fundo. Um abraço para a Lúcia Jorjan, que está nos assistindo. Deus abençoe você, Lúcia, toda a sua família. Porque é assim que nós caminhamos, gente. E é assim que nós vamos começar a compreender que nós temos certos limites. E com esses limites que nós temos, nós começamos a trabalhar em nós mesmos para que nós não possamos ultrapassar esse limite. Quando eu divulgo, veja bem, uma coisa na mídia, que eu vou prejudicar uma pessoa, eu faço isso para prejudicar, o meu caráter é enfraquecido, a minha personalidade é manchada, porque eu estou agindo de forma má, com outra intenção, tem uma intenção por detrás. Por isso que nós precisamos tomar cuidado, analise a si mesmo. Conheça a si mesmo, porque aí você vai saber, porque a gente é assim, infelizmente. O que Jesus falou? Jesus falou assim, olha bem, gente, o que Jesus falou. Jesus falou assim, ó, vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Veja bem, vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Jesus falou que nós somos o quê? Mal. Jesus falou que a gente é mau? Falou. Está na Bíblia? Está na Bíblia, é só você ler. Vós que sois maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. É assim que está escrito. Então Jesus sabe que nós somos maus. Mas é que a gente é mau. Veja bem, nós temos uma natureza humana, egoísta, interesseira, orgulhosa. Então o que nós vemos exageros na sociedade, que você vê que a pessoa está agindo de forma egoísta, de forma interesseira, não se assuste, porque o ser humano é aquilo. O ser humano é mau. Agora, a grande beleza é aquele ser humano que ele consegue superar e deixar controlado essa maldade, esse egoísmo, esse orgulho, e ele procede com bondade, com solidariedade, sem interesse. Ele procede com amor. Esse
é uma pessoa que está no patamar mais elevado, porque ele tem uma tendência má, mas ele superou isso, se conhecendo, se organizando e sabendo como ele deve equilibrar o caráter dele, como ele deve trazer uma harmonia ao caráter dele, para ele não ser uma pessoa de mau caráter. Já ouvi muito essas palavras, né? Mau caráter, que ele é um mau caráter. Por quê? Porque é uma pessoa que o instinto dela não é equilibrado, tende sempre para um lado, e às vezes o lado justamente egoísta, orgulhoso, egocêntrico. Então a habilidade que a pessoa tem, o conhecimento que ela tem, ela não usa para o bem, ela usa para si mesma, para ela se beneficiar. E é claro, ninguém vai dar um veneno para você tomar se escrito veneno, vai colocar lá um emblema lá, Coca-Cola, né? Vai colocar um emblema lá, Guaranita, né? Um emblema lá, para você poder tomar. Então ninguém vai planejar uma coisa com segunda intenção, falando isso. Claro que não, ele vai articular por detrás. Vai articular por detrás. E não precisa ir longe para falar sobre essas coisas para você, né? É só você analisar. É só você analisar. Nós estamos entregues, hoje, com essa pandemia, nas mãos dos que estão em cima. Eles determinam. E nós temos que obedecer. Se não obedecermos, o que acontece? Somos punidos. Somos punidos de várias formas. Então, o que fazer? Esse ano tem eleição. Não tem? Começa a fazer. Analise o seu candidato. Pense bem. Não vá acreditando no que os outros falam. Analise, entra no Google, digita o nome dele, vai ter lá toda a perspectiva dele, o que ele fez de bom e de ruim. Aí você analisa. Daqui 2 anos, o presidente. Você analisa o presidente atual, analisa os candidatos da época que estarão se candidatando, vê o histórico deles e escolhe, porque você está vendo como é que funcionam as coisas. Nós somos, como canta lá o Zé Ramalho, né? Nós somos o gado. Né? E ô vida de gado, povo marcado e povo feliz. Não é isso? Leia essa música do Zé Ramalho para você ver a letra. Ela está falando disso. Justamente essa realidade. Então, por isso que nós precisamos nos conhecer, porque aí a gente vai conseguir entender bem, olha, aquela pessoa age assim, mas porque atrás dela tem isso, isso e isso. Por quê? Porque eu já me analisei e vi que eu agi assim, porque atrás de mim tinha aquilo, aquilo, aquilo. E eu me organizei, eu me policiei, eu modifiquei, eu desenvolvi. Então isso tudo vai acabar então fazendo com que eu tenha uma noção do ser humano. E como a gente é governado por alguns, nós saberemos escolher bem a pessoa certa. Isso é importantíssimo. Essa é a nossa parte, esse é o nosso 99% que nós fazemos. 1% é Deus que faz. Por quê? Porque Ele já fez tudo, Ele só vai dar digamos assim, um lustre naquilo tudo. Porque a vontade de Deus, ela já foi implantada. E agora cabe a nós. Então, se eu chego diante de Deus, veja bem, meu amigo, minha amiga, se eu chego diante de Deus, pedindo a graça dEle, e levo lá um copinho de café, Senhor, enche esse copinho de café, eu vou trazer um copinho de café. Agora, se eu vou lá, com um balde desse tamanho, né, grandioso, e chego lá e falo, Senhor, eis-me aqui na tua presença, derrama a sua graça, estou mais aberto. Sabe por quê, gente? Tem esse lance do tamanho, se é copinho, se é caldeirão. Sabe por quê? Porque Deus, na sua grandeza, Ele se relaciona conosco de acordo a gente se abre. De acordo a gente se abre. Deus já nos conhece, o Espírito Santo já nos conhece, sabe que somos limitados, sabe que temos uma tendência para o mal, sabe que sem a graça dele em nossa vida a gente se perde. Então Deus, na sua grandiosidade, Ele quer nos resgatar, só que Ele não arromba o nosso coração e nem a nossa mente.
Olha o que Jesus disse para os apóstolos. Num dado momento da Escritura, ele fala assim: muitas coisas tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Veja bem, muitas coisas Jesus tem a nos dizer, mas nós não podemos suportar. E como a gente não pode suportar, ele não fala. E é por isso que eu estou te dizendo que Jesus, ele se relaciona conosco dentro da abertura que a gente dá. Se você abre um pedacinho, aquela luz vai entrar por aquele pedacinho. E vai clarear lá dentro com aquele pedacinho. É o que acontece, né? Você entrar num quarto, abrir uma frestinha da porta, vai entrar uma quantidade de luz ali. Se você escancarar a porta, a luz invade totalmente. Existe a escuridão? Não. A escuridão só existe porque acontece a ausência da luz. A ciência estuda a luz. Toda a beleza da análise é em cima da luz. A escuridão, ela é um acidente. Ela é um acidente diante da ausência da luz. Porque não tem a luz, a escuridão vem. Porque não tem o bem, o mal acontece. Então Deus não cria o mal. Deus criou o bem. O bem está em ausência, o que manifesta o vazio, que é o mal. A mesma coisa a luz. Se você abre na sua vida uma fresta assim, para a luz de Deus entrar, é essa fresta que vai entrar. Se você escancarar, a luz vai ser muito maior. Quem decide? Você. Mas como é que você vai abrir a porta, se você nem sabe que tem? Por isso nós precisamos nos conhecer. É por isso que a gente precisa estudar essas coisas, que é meio complicada, né? Personalidade, caráter, temperamento. Mas hoje em dia é fácil, você ter um Google lá, você digita lá caráter, de uma forma simples, como é que explica? Aí você vai analisar você. Temperamento, quem eu sou, lá tem, né? Se você pegar, tem o temperamento, cada característica do temperamento, do fleumático, do colérico, do melancólico, do sanguíneo, segundo o filósofo, como eu falei. Então você vai se analisar qual o seu temperamento. Eu tenho uma mistura, pessoalmente, eu sou um fleumático com uma leve dose de colérico, mas um fleumático. Não sou sanguíneo e nem melancólico, não tenho muita coisa de sanguíneo nem melancólico, porque eu não sou tímido, não fico no meu cantinho quietinho, eu não sou assim. E também, não é? Eu não sou sanguíneo de chegar, e aí, gente, como é que vocês estão? Ah lá, esse é aquele centro da atenção, também não sou assim. Mas eu já sou um fleumático, tenho mais tendência em mim, fleumática, um pouquinho de colérico. Então eu tenho que me organizar, eu tenho que equilibrar esse temperamento em mim. Equilíbrio, harmonia. Equilíbrio, harmonia. No meu jeito de ser, no meu comportamento, nas minhas ações. Isso vai formar o que em mim? Temperamento meu. Vai formando justamente o meu caráter, e o meu caráter vai ser o grande espelho da personalidade. Então a minha personalidade é essa. Então isso vai nos dar, a mim, dar a você, toda essa beleza. Mas para isso, volto a dizer, o que nós precisamos fazer? Precisamos entrar no nosso interior e ir nos conhecendo. Hoje você tem mecanismo para isso. Porque as pessoas falam assim, mas eu quero aprender a pintar uma parede. Tudo bem. Você tem lá um grande pintor, ele é o maior pintor do Brasil de paredes, e ele vai vir dar uma dica, a palestra dele custa R$1.000. Você fala, não dá para mim ir nessa palestra porque eu não tenho R$1.000. Então eu vou ficar sem aprender a pintar uma parede. Estou dando um exemplo, tá? Sem aprender a pintar uma parede. Não, antigamente era assim, hoje não. Você assiste lá no YouTube, 50, olha para você ver, você quer aprender mesmo, 50 vídeos sobre como pintar uma parede. Aí você vai pegando o cara explicando, você anota, tira as dúvidas, assiste outro vídeo, anota, tira as dúvidas, assiste outro vídeo. Aí depois que você anotou 50 vídeos, tudo que você... Aí você vai fazer uma organização naquilo, como eu tenho que pintar uma parede.
Ah, você tem que pegar uma água filtrada. Um exemplo, tá? Não é nada disso, eu não entendo também disso. Mas é um exemplo. Você tem que pegar uma água filtrada. Todo mundo pega da torneira, você vai pegar filtrada. Ela dá uma qualidade melhor na tinta. O pincel, você compra um pincel que ele tem a ponta macia, porque os outros são mais duros. Então você vai lá e compra o pincel. Cada um vai dando uma dica. Você não tem os R$1.000 para você aprender a pintar uma parede. Mas os 50 vídeos que você assistiu no YouTube te deu qualificação. E às vezes você vai saber muito mais do que aquele que você ia pagar para poder ensinar você a pintar uma parede. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Primeiro, você fez uma seleção, você fez uma análise de acordo com o que é você. Então você vai pintar com o seu jeito. O seu jeito está ali. Se você é criativo, então você vai além do vídeo. Sabe, se você é sensível, você vai além da sensibilidade que você está assistindo. Você vai desenvolver o seu talento em cima do aprendizado que você teve assistindo aquele vídeo. E aí você não vai ficar condicionado. Nós vivemos condicionados. Nós vivemos condicionados. Nós fazemos o que os outros nos ditam. Para você aprender, você tem que fazer aquele curso, você tem que gastar esse dinheiro. Não precisa, hoje em dia não precisa. Ah, mas eu quero ser o melhor pintor de parede. Então você assiste 1000 vídeos no YouTube. Tem 1000 vídeos no YouTube. Como pintar uma parede. Aí depois você dá uma parede, você pinta, aí você coloca aquele expert para pintar, ele vai pintar a parede. Talvez ele pinte mais rápido, porque ele tem mais habilidade. Mas você demora um pouco mais, mas a qualidade você pode surpreender. Porque você investigou. Nós não temos costumes de investigar. Isso eu aprendi na faculdade. Nós temos que investigar o negócio. Está falando isso? Então vamos ver a visão disso. Vamos ver de forma geral, como é que era a época, quem que fazia isso, por que fazia isso, até que tempo fez isso, depois quem que fez. Você indagar, você se aprofundar, você vai ficar muito bom no que você vai fazer. Essa parte é a nossa. Aí você vai lá, pinta uma parede maravilhosamente bem, porque você se programou, você se preparou. Da mesma forma somos nós. Nós precisamos nos preparar para isso. Por isso, Espírito Santo, nós pedimos mais uma vez, diante da tua presença, que o Senhor venha nos ajudar. Nós precisamos aprender, nós precisamos conhecer, nós precisamos nos desenvolver, mas seguindo justamente a direção daquilo que nós somos, daquilo que nós vamos descobrindo dentro de nós. E assim, nós iremos então proceder dessa maneira. Vem, Espírito Santo, tocar agora a Guacília, Senhor. Vem tocar agora a Lúcia, com a tua luz, dando a ela sabedoria, discernimento, prudência. E a todos aqueles que estão assistindo e vão assistir depois essa live, dá a eles, Espírito Santo, esse despertar, para que eles possam realmente compreender que tudo é possível. Vem, Espírito Santo de Deus, nos ajudar. E veja bem, meu amigo, há 8 anos atrás, eu tinha uma profissão. Eu era professor de violão e eu era professor de rádio. Hoje, depois de 8 anos, eu sou professor de História formado na faculdade. Eu sou auriculoterapeuta, que faz aplicações de sementes nos ouvidos. Não sei se você sabe disso. O nosso ouvido é como se fosse um feto de ponta cabeça e todas as partes do nosso corpo, os pontos estão aqui no ouvido, na orelha, né? Então, se você aplica uma semente aqui, a pessoa está com uma dor no braço, a dor some. Se a pessoa está com dor de cabeça, você faz aplicação, às vezes precisa de alguns pontos para você fazer
o preparo da aplicação para que a pessoa então cesse aquela dor. Então, é uma profissão. Então, eu agreguei mais uma. Então, ou seja, eu evoluí, certo? Se há 8 anos atrás eu tinha 2 profissões, e hoje eu tenho 4 profissões, eu evoluí de 2 para 4, você cresceu. Então, é isso que nós precisamos avaliar na nossa vida. Porque se você vive na rotina, há 8 anos atrás você tinha 2 profissões, e hoje? 1,5, 1 ou 2. Então, é uma área, a área profissional. Mas existem outras áreas. Será que eu evoluí como pai dos meus filhos? Será que eu evoluí como amigo das pessoas? Será que eu evoluí para não ser egoísta, egocêntrico, orgulhoso e só pensar em mim? Será que eu evoluí tendo um tempo para me relaxar, um lazer, um momento que eu estou sozinho? Será que eu evoluí na minha oração? Será que a minha linguagem com Deus está mais aberta? Eu continuo aquela mesma linguagem que eu tive há 8 anos atrás? Agora, o que vai dando a você habilidades para que você possa ir crescendo? O conhecimento. Mas de quem? De si mesmo. De si mesmo. E quem pode te ajudar a conhecer? Pode ser uma pessoa, como no meu caso, foi uma pessoa habilitada para isso, que por sinal, meu grande amigo, e ele me ajudou nessa área. Mas você também pode dar continuidade a isso, porque você pode ir pesquisando, vai analisando, vai se conhecendo, e à medida que você vai realizando isso, você vai desenvolvendo, você vai crescendo. Nós não podemos ficar parados, a rotina não pode nos dominar, nós temos que sempre estar em evolução. Por quê? Porque tudo que Deus criou está em evolução, tudo. A primavera de hoje, que trouxe as rosas no jardim, vai ser diferente, as rosas da próxima primavera não serão iguais. Você ouviu falar aquele ditado, água passada não move moinho? Então, se já passou a água, como é que ela vai mover o moinho? Ela já passou, ela não tem como voltar. Então nós precisamos evoluir, e cabe a cada um de nós essa decisão de evolução, cabe a cada um de nós. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vem nos convencer a respeito da verdade. Ele vem nos convencer a respeito da verdade. E ele nos convencendo a respeito da verdade, nós estaremos então nos abrindo, vendo novos horizontes. Eu confesso a você, eu há uns 10 anos atrás, eu jamais iria tocar uma música popular falando de Deus. Eu falava assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu falar de Deus e cantar uma música popular. Por que não? Será que só quem faz a música religiosa é que está inspirado? Quem faz a música popular não está? É claro, música com qualidade. Então, por exemplo, a letra. Essa música do Roberto Carlos, antiga, Titãs regravou. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Olha que letra! Mas a minha cabeça, 10 anos atrás, não aceitava isso, era fechada. Não, só música de igreja. Se eu cantar uma música popular, Deus vai ficar bravo comigo, não vai gostar de mim. Mas aí a minha mente vai abrindo. Pera lá. Não é assim. Existe um dos evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos são aqueles evangelhos que a igreja, quando instituiu a Bíblia, não agregou eles, porque ela disse que eles tinham muita fantasia, segundo a época da análise que foi feita.
Então entrou só os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Os apócrifos não entraram. Mas um dos evangelhos apócrifos lá diz assim, Jesus falando para os discípulos, rachai a madeira, eu estou ali. Peraí, rachar a madeira, Deus está ali? Jesus falou uma outra coisa, isso está no evangelho, um dos 4. Se vocês não pregarem, as pedras falarão. Pedra falar? Pois é. São coisas que a gente não entende, mas tem todo um significado por detrás. É só você um dia analisar, podemos um dia conversar sobre o que é a pedra falar, né? Sobre o que é. No Antigo Testamento então piora, né? Porque o jumento fala, né? Tem uma passagem lá no Antigo Testamento que o jumento abre a boca e fala com Balaão. O jumento falou. Então, um dia podemos conversar sobre isso também, há tanta coisa, mas o que nós queremos colocar é que nós precisamos estar abertos ao conhecimento, porque estando aberto ao conhecimento, nós podemos ver Deus em tudo, e não somente ver Deus dentro da igreja. Deus não está dentro da igreja, a igreja é a casa dele, na presença de Jesus. Mas não está só lá, está fora, está no irmão. Mas Senhor, diz o Evangelho, quando eu fiz isso, eu rejeitei o Senhor, quando eu me aproximei de você na pessoa de fulano e você me rejeitou. Então, ou seja, Jesus está em nós. E se está em nós, está em todos. Então, ou seja, nós precisamos enxergar de uma forma mais ampla. Bonito falar, agora você, no coração, acreditar nisso, só você se abrindo. Só você se abrindo. E para se abrir, é preciso que você ouça alguma coisa que leve você a refletir. E para ouvir, você precisa, então, estar aberto ou lendo, porque lendo você ouve, é o ouvido do coração, não é o ouvido daqui, né? E assim, então, nós vamos caminhando. Vamos parar por aqui, que senão a gente fica o dia inteiro falando assunto, né? Mas tem todo um limite, né? Para a gente poder estar falando. Deus abençoe você, mais uma vez, estivemos juntos em mais um momento dentro das redes sociais. E não se esqueça, analise, pense tudo isso, coloque isso em oração e coloque em prática aquilo que você sentir impulsionado. E é que eu peço ao Espírito Santo que te impulsione a realizar aquilo que é o melhor para você no momento. Fique com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.